Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam é como a gente faz para sair desse mundo ilusório, dessa Matrix, que é um sistema, tá? Que a gente pode até comparar com o filme da Matrix, né? Mas ele é um sistema muito mais cultural, sociológico, né, religioso, porque você não entende o sistema. É como você chegar na frente de um computador e não entender como o computador funciona. Você apenas sabe digitar, abrir um programa e tudo mais, né? Mas você não sabe nas entrelinhas como é que o computador funciona em si, né? Então existe uma engrenagem no sistema da Matrix, que eu já falei aqui, que é a maneira de pensar, é uma maneira de agir, é uma maneira de sentir, é uma maneira de falar, é uma maneira de perceber, né? E é claro que isso é um processo mental. Não tem outro caminho. O caminho para a entrada dentro do ser humano é via a mente dele, tá? E isso você pode ter certeza que é feito de uma maneira muito tranquila no sistema. Eu digo tranquila por quê? Porque o sistema tem os meios de comunicação, tem a religião, tem a política, tem a economia, né? Hoje o sistema invade a sua vida através disso aqui, entendeu? De um celular, onde as pessoas estão aí na rede social, muitas vezes fazendo mau uso da rede, ok? Para fazer o jogo do sistema, né? E veja, as coisas não têm acaso. Não existe acaso na Matrix, existe sincronicidade de acontecimentos, tá? Mas o sistema todo ele está calcado na mentira, né? Na mentira. E é sobre isso que eu quero falar com você. Que nós vamos perceber que há uma relação muito clara de que quando Jesus esteve aqui, Jesus era um Bnei Elohim, era um filho dos deuses, tá? Ele era chamado filho de Deus. Mas entenda, filho de Deus não é filho de Jeová, não é filho de Enlil, não é filho de Enki. Entenda que sempre que eu estou nesse canal, eu faço relação entre Enlil, Javé e Aldabaote. Muitos estudiosos fazem a mesma relação, não é eu que estou inventando, tá? E a relação de Enki, que depois passa a ser desmerecido pelos enlilitas e torna-se Baal, que depois vai ser perseguido aí, vai receber título de demônio, como Áshera, né, e tantos outros Elohim que Javé vai atropelar, tá? E é muito fácil de entender isso, porque eu não consigo entender como esse povo, entendeu, caiu na armadilha de um cristianismo que foi adulterado pelo apóstolo Paulo. Tenho minhas reservas com relação ao apóstolo Paulo. Há aqueles que defendem o apóstolo Paulo como gnóstico, eu não defendo. Eu acho que ele não tem muito de gnosticismo. O que ele teve foi uma estratégia muito bem montada para levar à frente um movimento que ele sequer, segundo alguns, conheceu. Ok? E o apóstolo Paulo vai fazer similaridades em algumas cartas
porque também os documentos de Paulo foram muito, mas muito, algumas coisas muito falsificadas, deturpadas e até interpoladas. Tá? Eu digo isso por quê? Porque quando você pega a Bíblia de Marcion de Sinop, você vai ver que ele era um seguidor de Paulo. Mas as cartas aqui de Paulo, tem muitas partes na carta que está assim, não atestado. Não atestado. Como foi que o Marcion de Sinop chegou a essa conclusão? Muito simples. Ele pegou as cartas dos padres, dos pais apostólicos, e foi fazer uma verificação, né? E você verificava que eles não citavam determinadas coisas a respeito de Paulo. Né? Então, muita coisa é dita que fizeram um incremento e anexaram. Eu não duvido disso, porque o sistema é acostumado a fazer isso. Né? Tá? E eu fico, às vezes, me perguntando, porque tem muita gente que vem e diz assim, eu sou religioso, eu sou evangélico, eu sou católico fundamentalista, eu defendo família, pátria, propriedade, etc. Então, esses pessoas são tudo sistema. Essas pessoas são tudo manipuladas. São um monte de gente que está aí, é gado, é gado. E, inclusive, o pessoal também da esquerda fica falando um monte de lorota, achando que são os caras mais intelectuais da vida. Tá? E aí tem pessoas que caem nesse jogo, de esquerda a direita. Né? Pô, pelo amor de Deus. Só não vê quem não quer. Né? Então, você verifica que o apóstolo Paulo inventou a tal história do pecado original, né? Para tentar incutir na cabeça do pessoal que Jesus teria morrido por uma causa. Qual a causa? Jesus morreu porque ele tinha que pagar os pecados da humanidade. Tá? Muito bem. O engraçado disso tudo é que Jesus não morreu por essa causa. Se você tiver um mínimo de olhar crítico nos evangelhos, você vai ver que Jesus ele morre primeiro porque ele não era filho de Javé. Segundo, ele ousou desafiar Javé. Terceiro, ele recebeu de El, né? Tá? Ele recebeu de Elion a missão de assumir a casa de Jacó, que era de quem? Era de Javé. Javé ia passar o comando. O problema é que eu passo o comando, mas tem que fazer o que eu quero. Não deu certo. Né? Jesus, enquanto humano, ele viveu a partir da consciência crística. Né? Então, por isso que ele é chamado também de o Cristo. Tá? Qualquer pessoa de bom senso percebe que o Deus de Israel não é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, não é. Tanto que você vai verificar depois a Cabalá, eles vão fazer um processo, né, esotérico de dizer, né, que existia o Ain Sof e o Ain Sof O, né, ou Aur. Para dizer que essa divindade lá, é claro que, veja bem, no fundo, o que eles querem dizer é que aquilo tudo lá, aqueles, né, ele veio e se manifestou numa figura chamada Jeová. Tá? No entanto, é percebível que, por exemplo, os filósofos gregos não tinham essa concepção. Eles falavam de uma deidade chamada Uno ou Mônada, né, que era a suprema consciência, que eu chamo de a fonte porque é assim que os reveladores falam comigo sobre isso. Tá? E essa questão é muito importante de perceber.
E aí, por que que a gente fica falando disso? Porque implantaram na nossa cabeça que esse Deus que unicamente era para ser o responsável pela casa de Jacó, se transformou no Deus de todo mundo, praticamente de todo o planeta. Então ele está com um pé, veja só, como é a consciência de Javé, como é que o Demiurgo trabalha. Está lá, ele está com o pé lá no Islã, ele está com o pé no cristianismo, ele está com um no judaísmo, e deu um pulinho lá nos arianos e fez essa revelação de branco. Né? Então, ele começa, se você olhar a Bíblia, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, a Bíblia começa com uma mentira, mas não a mentira da serpente, porque todo mundo vocês já perceberam isso, né? A serpente, né? Tem até uma música da Melinha que diz, né? E a serpente que enganou mais de 1 milhão no paraíso, foi Deus que quis você. E a serpente levou a muita gente, e aí você percebe o seguinte: a serpente, segundo os estudiosos, era a representação de Enki. Tá? Os gnósticos, alguns livros gnósticos vão dizer que a serpente, inclusive Jesus vai fazer a afirmação num dos livros gnósticos, que ele era a serpente, falando com Eva. Né? Então, claro que você tem que olhar esses documentos, juntar, eu já disse isso aqui, juntar os pedacinhos para você montar o quebra-cabeça. Porque se você for nessa onda de que eu vou ler aquilo outro e achar que será fácil montar isso aí, não é fácil. Dá um trabalho. Mas a gente vem aqui, mete a cara e faz. Porque eu já olhei vários canais por aí, os caras falam de sociedade secreta, terra plana, o Curiosity lá em Marte, o James Webb, enfim. Eles ficam divagando em várias coisas, mas raro você tem canais aí que tenha conteúdo no sentido assim concreto de estudo. Tem. Eu já citei aqui Luriel Rocha, tá? Que tem o canal do IMUB, Jean Vaillant, tem um canal aí muito interessante sobre a Bíblia, tá? Eu não me lembro o nome agora, mas eu vou me lembrar e vou dizer para vocês, né? Não sei, tem um canal também do Necromante, uma coisa assim. Ele faz muitas análises bíblicas em curto espaço de tempo, porque ele é um estudioso da Bíblia. Né? Tem um canal do Mauro Briguino, né? Que é muito interessante, porque o Mauro Briguino não entra nessas esferas de nada. Ele faz um estudo filológico da Bíblia, né? Gramatical e etc. Né? Mas aí a gente vai bem aqui, vamos falar uma historinha aqui que é comum a gente saber. Vamos lembrar que Jesus disse que Satanás é o pai das mentiras. A palavra Satanás vem do hebraico ha-satan, que quer dizer apenas opositor ou acusador. Ok? Não era uma figura, não é um substantivo. É só ter o cuidado de estudar hebraico que vai se perceber que não se trata de um substantivo. Não é um nome próprio. É um nome adjetivo. Tanto que vai aparecer ha-satan em vários textos da Bíblia, inclusive, né, quando chega a falar que Deus se opôs. A palavra que você vai encontrar lá é ha-satan.
E uma das coisas que quando Deus cria o homem, lá em Gênesis 2,17, ele diz assim, né? 2,17, tá? Naquele dia que certamente morrerás, ele diz para Eva, para Adão, não comam da árvore da vida, porque no dia que dela comerdes, certamente morrendo morrerás. Né? Aí a serpente vem e diz assim, certamente vocês não vão morrer. Tá? É interessante isso aí, né? Tá bem aqui. Tá? Porque, aí a serpente diz, porque Elohim sabe que no dia em que dela comerdes, abrir-se-ão vossos olhos e sereis como deuses. E sereis como Elohim, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4, 5. Tá? Você pode perguntar assim, bem, ali é um jogo de alguém dizendo, olha, não como da árvore do conhecimento. Esta árvore do conhecimento, gente, tem várias explicações. Só que a palavra que está lá é dat, tá? Está muito mais no sentido de conhecer, de experimentar, de despertar, né? E chegam até alguns que explicam de que esta árvore lá era alguma coisa parecida com algo como a ayahuasca, alguma coisa que ela fazia com que a pessoa tivesse um certo despertar da consciência e enxergasse a coisa como ela é, ok? Então, existiam as duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, que era a comer para ficar eterno. E com certeza não era uma árvore, isso é simbólico para falar de algum elemento. Né? Inclusive, nas tábuas da Suméria, existia realmente um líquido, a ambrosia, que os deuses, isso era cultural também na Grécia, que a ambrosia era algo que os deuses tomavam para não morrer, para ter vida longa. Por quê? Porque eles não eram deuses de fato, né? Porque eles eram seres preternaturais. E volto a dizer, se você pegar documentários a respeito dos extraterrestres, você vai ver extraterrestres morrendo. Então eles não são eternos. Eles são seres pré-biológicos ou biológicos. Né? Então, estamos indo aí no caminho. Agora observe aí. Né? Que os fundamentalistas pegam esse texto aqui e dizem, olha, está aí. Né? Adão caiu porque ele desobedeceu a Deus. Primeiro que esse ser não é Deus. Tá? Para início de conversa. Tá? E Adão e Eva estavam lá num jardim cultivando, sendo serviçal deste ser. E disse, né? Quem estava mentindo, diz o escritor do texto. A história continua mostrando que Adão e Eva não morreram quando comeram do fruto. De fato, não morreram. Longe de morrer. Naquele dia, Adão viveu até 930 anos de idade. Adão viveu até 930 anos de idade. Gênesis 5:5. A Bíblia também declara que seus olhos foram abertos. Gênesis 3:7. Exatamente como a serpente prometeu que seriam. Os deuses, ou o Deus Jeová, até vem e confirma a veracidade da promessa da serpente. Tá? Você vê que, se você olha os textos bíblicos com um outro olhar, você vai... Tá? Então aqui vai dizer o seguinte. Eis que os humanos se tornaram como um de nós. Eles conhecem o bem e o mal. Gênesis 3:22. Quem disse isso? O Jeová. O Javé. Então ele diz, olha,
eles se tornaram como um de nós. Então, portanto, agora eles são também um Elohim. E lembre-se que lá nos evangelhos Jesus vai dizer, citando um salmo, vós sois deuses. Vós sois Elohim. É? Então, o Deus Jeová que ou ele mentiu, e está claro que ele mentiu, e não a serpente. É o Deus Jeová que, que é o mentiroso original, né? Que contou a mentira original. A promessa da serpente era verdadeira. A serpente é realmente o mocinho nesta história, não os deuses Jeová. Aqui ele está falando no plural de Deus Jeová para poder entender que ele tem um entendimento que Jeová pode ser um conjunto de seres. Né? Não foi assim que você foi doutrinado para ler a alegoria do Jardim do Éden? Você foi impedido de enxergar o óbvio pela constante repetição da falsidade. É isso mesmo. Tá? Porque veja, o que é que o sistema de crença da Matrix se fala? Que é para a gente ler a Bíblia, algumas coisas... veja só, algumas coisas você tem que ler alegoricamente. Então tem a leitura alegórica, anagógica, tá? Mistagógica. Mas a primeira de todos, ou de tudo, a primeira de todas as formas de leitura é a leitura literal. Então, o primeiro passo de uma leitura bíblica é a leitura literal. É entender tal como os escritores disseram. O problema da leitura literal é que a maioria dos leitores não sabe hebraico, não conhece filologia hebraica, não conhece a gramática hebraica, não conhece semântica. Então, portanto, a gente percebe que as pessoas criaram uma ilusão. Qual foi a ilusão? Essa falsa compreensão de que, olha, quem fez errado foi a Eva, porque caiu no papo da serpente. Desde quando conhecer o bem e o mal é errado? Como é que você teria opções, né, se você não conhecesse o que é bom e o que é errado? E outra coisa, bem e mal, desculpa dizer, isso depende muito de onde você mora, da cultura que você tem, e outra coisa, você vai para um país por aí, você vê que tem determinadas coisas que para ele lá não é errado, mas para você é, porque você foi doutrinado dentro de uma concepção. Né? Então, essa análise nós devemos ter. Ok? Vamos continuar aqui. Né? A promessa da serpente era verdadeira, né? Como diz aqui. A maioria dos cristãos também ignora o fato flagrante de que Adão e Eva já estavam morrendo antes mesmo de morrerem, antes mesmo de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Olha só, tá? Um cuidado da leitura de Gênesis 3, 22, 24, demonstrando isso ao leitor. E o Senhor diz, Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Quem é este Senhor? É o Javé, é o Jeová, é o Enlil. Tá? E agora, para que não estenda a mão e tome também a árvore da vida, coma e viva para sempre. Tá? Portanto, o Senhor Deus enviou do jardim do Éden para cultivar a terra de onde foi tirado. Adão, ele expulsou o homem e colocou querubins ao leste do jardim.
Se você pegar as tábuas da Suméria, tá? Quem é que vai ser expulso do jardim? Adamu e Tiamat. Por quê? Porque Enlil vai dar uma volta no jardim, vê eles lá, tá? E vê que eles estão cobertos, porque até então eles andavam nus. Hum? E existe um detalhe muito preciso aí. Nas tábuas da Suméria, quando Adamu nasceu, eles perceberam que tinha algo diferente nele, em Adamu. O que era? Adamu tinha pele no prepúcio. E os nibiros, os de Nibiru não tinham pele no prepúcio. Depois você vai ver na Bíblia que o Javé vai instituir como um símbolo com Abraão que o que povo pertencia a ele era fazer a circuncisão, tirar a pele do prepúcio. Para se parecer com quem? Com os Anunas. Hum? As conjecturas que você pode tirar daí são inúmeras. Eu não vou entrar nesse mérito aqui porque você sabe que a gente pode falar de muita coisa, mas não pode tocar muito nessa situação desse povo, porque o negócio é tão sério, entendeu? E é terrível, terrível. E como os sistemas, na maioria deles, estão sob domínio deles, que é eles que controlam os Estados Unidos, é eles que controlam o tal do Banco Central dos Estados Unidos, igual agora eles estão fazendo exatamente aqui, porque o Senado brasileiro resolveu entregar de bandeja a tal autonomia do Banco Central. Tá? Gente, preste atenção. Preste atenção na história. Não vão pelo lado de partido A e B. Vejam a coisa com mais amplitude. Tirem essa venda de esquerda a direita, que isso daí não leva a lugar nenhum. Esquerda a direita é questão de conveniência. Você conhece os políticos no Brasil. Ora eles estão na esquerda, ora eles estão na direita, ora eles estão no centro, de acordo com a conveniência que eles têm. Muitos deles fazem parte de sociedade secreta. Você não precisa ir muito longe. Raros são os que não participam. Tá? Todos eles seguem uma agenda, igual o ex-presidente seguiu aqui no Brasil, uma agenda. Tá? Ele foi um boneco de fantoche do sistema e muita gente caiu nessa onda. Tá? Um dia vocês vão entrar nesse canal e vão dizer assim: Robson, você estava com razão. Lamentavelmente, no Brasil é obrigatório votar. Diferente lá dos americanos. Aqui nós somos obrigados a votar. Então nós temos que escolher algum e a gente tem que escolher o menos pior. Tá? Agora, diz aqui ainda o escritor, então ele expulsou o homem e colocou querubins ao leste do jardim, para impedir o homem de voltar lá. Né? Obviamente que até que pudessem comer a árvore da vida e viver para sempre, eles estavam condenados a morrer. Em outras palavras, os deuses, ou o Deus Jeová, já havia formado o primeiro casal mortal, moribundo, e eles não precisavam comer da árvore da vida para viver para sempre, porque eles iam morrer sempre. Tá? Inclusive, isso foi algo que o Enlil questionou quando o Enki fez o Adamu, né? E a Tiamat. Porque o Enlil disse para ele assim: você não pode colocar nele o DNA da vida,
da vida eterna. Aí o Enki disse, não, eu não coloquei, eu só coloquei lá o DNA para ele procriar. Tá? É a mesma história do Gênesis, contada de outra forma. Contada que o Deus do Gênesis disse assim, bem, agora bora expulsar eles daqui, porque se eles tiverem acesso à ambrosia, a esse suplemento, né? Um produto que dê a ele a capacidade de viver para sempre, nós estamos lascados. Porque Elohim eles já são. Né? Então a Matrix já começa lá contando um monte de mentira que vai se perpetuar ao longo da história. E ao longo da história eles tentaram acusar a serpente, que depois muitos estudiosos vão identificar como Enki e vão exatamente fazer com que agora é preciso também entender qual era o simbolismo da serpente, porque existia um simbolismo da serpente. Mas quando você entra dentro desses detalhes de simbolismo de serpente, você entra na seara do esoterismo, do espiritualismo, aí é perigoso. Porque começa a vir aquela onda de segredo, de mistério, que não pode ser revelado, tem que ser contado para fulano, para ciclano, porque senão, entendeu? Que é mais uma mentira. Que é mais um mundo de controle mental. Sociedade secreta é controle mental, porque eles não estão lá para despertar a consciência das pessoas para elas verem a Matrix e dizer assim, pô, eu quero pular fora disso. Eles não querem que você ponha a cabeça fora da bolha. E não, eles querem que você continue acreditando que o Jeová Gadu, o grande arquiteto do universo, né, que eles vão seguir a ideia do Gadu do Platão, do demiurgo, que apenas cumpriu aqui a sua missão de criar matéria, de fazer tudo, de que o demiurgo não é mau, ele só é uma entidade de baixo escalão. Tá? Aí tem correntes gnósticas que vão dizer a mesma coisa, como os valentinianos vão dizer que o Deus Criador não é mau, né? Mas o Macion vai dizer que o Deus que criou tudo isso é o Jeová, então ele é mau. Algumas correntes gnósticas vão dizer que existe o Deus bom de Jesus, o Deus criador, que é o Jeová, e o Deus mau que tem controle aqui na Terra. Né? Então, que, portanto, tem gente que faz até a separação. Deus bom, que é o Deus criador e Aldabaote, e Jeová, que é o Deus que domina aqui o planeta. Que o Yaldabaoth é apenas ignorante, não é mau. Ele criou o planeta, mas esse Deus que está tomando conta do sistema se chama Jeová. Esse é mau. Então, para você ver que existe uma complexidade que é preciso ser estudada. Então, tem gente que pega e começa a ler livros só sobre gnose. Né? Você tem que estudar gnose, você tem que estudar as tabuletas da Suméria, você tem que estudar a, a, a Bíblia a partir de uma visão mais acadêmica. Então, gente, é um processo. Você não pense que isso aqui é melzinho na chupeta, que não é, entendeu? É. Então, diz aqui o escritor, a morte deles não foi resultado de nada que eles fizeram. Foi o resultado do trabalho defeituoso e malicioso dos deuses, tá? Do Deus Jeová, que os modelou em uma condição de morte mortal. Tá? Então, o seguinte, aí vem o sistema, diz assim para você, olha, não, mas ali não era morte física, era morte espiritual. Os fundamentalistas católicos e por aí vai, evangélicos, etc. Não, a morte não era física, a morte era espiritual.
né? Manipulando o texto. Não, eles criaram. Nós fomos criados com deficiência e prazo de validade. Se você ler o livro do Jean Valjean, você vai perceber que as deficiências dele foi passado para nós. As deficiências da consciência dele, as deficiências mentais dele, foi passado para nós. Simplesmente isso. Não tem nada de espiritualismo. Eles programaram o DNA humano para morrer. Estude a genética e você vai perceber que existe uma camada lá de DNA lixo que eles não sabem, que agora eles estão descobrindo, que estão chamando de DNA extraterrestre. DNA deveria ser 12 pares, né? Só funciona alguns, os outros não funcionam. E eu já fiz vídeo aqui mostrando que, inclusive, é provado pelos geneticistas de que esses DNA lixo são eles reagem, tá, aos medicamentos cancerígenos. Bem, a gente foi criado com deficiência, não teve nada a ver com o que Adão fez ou deixou de fazer, né? Então os deuses bloquearam seu caminho para a árvore da vida por inveja, porque Adão e Eva haviam se tornado como deuses. Eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, um Deus ciumento. Está lá Êxodo 20, versículo 5. Ainda vem gente louca dizer que esse texto em que Deus diz eu sou um Deus ciumento é porque ele tem zelo com a gente, ele nos ama com um amor tão coisa que ele não quer nós envolvidos com o pecado. Vá estudar aonde você está com a sua cabeça que um Deus onisciente, onipresente, onipotente vai sentir ciúme. Isso é sentimento humano. Ah, mas é uma forma que o pessoal da Bíblia usaram para falar de Deus, né? É uma maneira antropomórfica de falar de Deus. É dar a Deus características humanas. Não é dar a Deus características humanas, não. É que aqueles seres tinham características humanas. Para com isso. Acorda, meu filho. Vamos acordar. Se você ainda está com essa mentalidade, você está caindo na maior esparrela da vida. Porque é exatamente isso. As religiões deitam e rolam sobre essa visão. Né? Complexo de culpa. E um monte de gente por aí que quando, nossa, faz uma besteira, só falta morrer porque, ai, medo de inferno, medo de ir para não sei para onde, medo de purgatório, medo né? Vocês vão lá para o limbo, vocês vão lá para os espíritos desenvolveram uma teoria também muito similar ao purgatório, né? Vocês vão para um umbral. Então é um monte de gente desenvolvendo ideias. Ah, porque tem, não sei quem revelou isso aí, que tem um negócio do umbral. Bem, pessoal, eu não vou entrar nesses detalhes, porque lamentavelmente eu acho que alguns deveriam estudar um pouco mais a cultura da Suméria, a cultura depois fazer essas análises ridículas, porque o Espiritismo também usa a Bíblia, também usa o Evangelho, também faz parte do sistema, tá? Do sistema para
o domínio e o controle das massas. Tá? E o Senhor teu Deus sou um Deus ciumento. Em hebraico, naquele dia certamente morrerás, e no dia em que dela comeres, comendo da árvore do conhecimento, morrendo tu morrerás. Tradução literal de Yong. Em outras palavras, você está morrendo. Mas este ato vai te matar hoje mesmo. E o que não aconteceu. Tá? Não aconteceu. Aí vem aí os teólogos dizendo, oh, mas foi uma morte espiritual que aconteceu. Porque a doutrina fala isso exatamente para nós. Devemos acreditar de que Adão e Eva eram apenas simbologia da queda da humanidade. Na verdade, Adão e Eva eram mais do que isso, eles eram seres históricos. E o fato que aconteceu no jardim também é um fato histórico. Né? Esse lado cômico meu você vai encontrar aqui de vez em quando. Tá? Aqui está uma citação esclarecedora, tá? Do testemunho da verdade de uma escritura cristã gnóstica. Olha só. A lei judaica diz que Deus disse a Adão, de toda árvore você pode colher e comer, exceto a árvore do meio do paraíso do Éden. Você não deve comer nada disso, porque no mesmo dia em que você fizer isso, você definitivamente morrerá. A serpente, porém, sendo mais sábia do que todas as outras criaturas do paraíso do Éden, convenceu Eva, dizendo-lhe, seus olhos espirituais serão abertos. Isso aqui ele está citando um texto gnóstico. Todos os dias comam do fruto da árvore do meio do paraíso, do Éden, e se tornarão como deuses. E fez como a serpente sugeriu. Pegou do fruto da árvore, comeu, e também deu um pouco para o seu companheiro Adão. Naquele mesmo instante, eles perceberam sua nudez. Então eles encontraram algumas folhas de figueira e fizeram roupas para si com as folhas. Em seguida, Deus estava caminhando no paraíso do Éden. Quem? Igual escolhendo o professor Raimundo. Quem? Enlil. Né? Procure o livro Perdido de Enki, Zacarias 5. Leia o livro. Né? Tá? Quando Adão viu Deus, ele escondeu e Deus gritou dizendo, Adão, onde está você? Esse Deus onisciente. Onipresente. Que está em todos os cantos. Ah, não, mas foi uma maneira simbológica de dizer que Deus estava chamando Adão. O pessoal, quando eles querem simbolizar, eles simbolizam. Aí, quando eles querem fazer literal, eles fazem ao bel prazer deles. Tá? Aqui, a gente percebe, tá? O escritor diz assim, isto revela que ele nada mais é do que um Deus maligno e rancoroso. É tão rancoroso que ele expulsa os dois de lá. Tá? Que outro tipo de Deus ele poderia ser? Aqueles que leem isso e ainda não reconhecem que esse Deus, por quem ele realmente é, a sua cegueira é completa, então esse Deus diz, eu sou um Deus ciumento. Então punirei os pecados dos pais, punindo nos seus filhos até a 4ª geração. Endurecerei seus corações e tornarei suas mentes cegas, para que não possam saber nem entender
essas coisas que foram ditas. Isso está na Bíblia. Que Deus é esse aí, meu querido? Fala aí para mim. Um Deus que pune gerações posteriores pela culpa de pessoas lá atrás? É, é fogo, tá? Aí, bem, aí eu quero ir aqui com vocês num negócio interessante, tá? Eu quero ir com vocês porque eu vou pegar aqui um texto rapidinho. Aqui, olha só. No apócrifo, tá, de Adão e Eva, que vocês podem encontrar isso no site gnosis.org, tá? Está escrito que Adão e Eva, olha o que Adão fala aqui, tá? E isso aqui é o Apocalipse de Adão. A revelação que Adão ensinou ao seu filho Sete, né, no ano 700, dizendo: ouça minhas palavras, meu filho Sete. Quando Deus me criou da terra junto com sua mãe Eva, eu andei com ela em uma glória que ela viu no reino eterno, que é o reino do pleroma, em que vivemos. Ele está dizendo assim: olha, nós já vivíamos num outro lugar. Tá? Ela me ensinou o conhecimento do Deus eterno. E nos assemelhamos aos grandes aeões eternos, pois éramos superiores ao Deus que nos criou e aos poderes com ele, que não conhecíamos. Nós éramos superiores ao Deus que nos criou. Tá? Deus, o governante dos reinos e dos poderes, nos dividiu em ira. Ele está falando do processo que separou Adão e Eva, né? Quando Adão dorme e eles tiram Eva. Então nos tornamos dois seres, e a glória em nossos corações nos deixou, eu e sua mãe Eva, junto com o primeiro conhecimento que respirou em nós. A glória fugiu de nós e entrou em outro grande reino. Sua mãe Eva e eu não vivemos deste reino, não viemos deste reino, mas o conhecimento entrou na semente de grandes seres eternos. Por isso, eu mesmo te chamei pelo nome daquela pessoa que é a semente da grande geração e de sua predecessora. Depois daqueles dias, o conhecimento eterno do Deus da verdade se retirou de mim e de sua mãe. Então, aprendemos sobre o inanimado, como aprendemos sobre os seres humanos. Reconhecemos o Deus que nos criou. Não éramos estranhos aos seus poderes. E nós servimos, olha só, e nós o servimos com medo e escravidão. Após esses eventos, nossos corações escureceram. Ah? Olha só. Observe aí, meu amigo. No Apocalipse de Adão, ele está dizendo: olha, a gente conhecer um outro Deus, e não esse que nos criou. Porque ele está dizendo o seguinte: olha, nós servimos a ele em medo, em escravidão. Né? É muito importante eu
eu falo isso para vocês aqui. Vou pegar aqui, ó. Aqui tem um livro muito interessante, que é esse aqui, ó. Gnoses de João. Aqui a editora, tá? É Garbalux, de editora Garbalux. Pode pedir que o livro chega na sua casa, e aqui tem o Evangelho de João. E Jesus vai continuar, vai contar aqui, tá? A história de Adão e Eva, tá? Ele vai contar aqui. Diz o seguinte aqui, ó, página 173. E uma voz do exaltado céu é um, o homem existe assim como o filho do homem. E Aldabaote, o arconte-chefe e escultor, pensou que a voz havia vindo de sua mãe. Ele não sabia de onde a voz estava vindo, ele pensou que era de Sofia. E veio o sagrado e perfeito mãe e pai, a pronóia, a imagem do espírito invisível, aquela que está lá no Aeon. Tá? O primeiro homem, este revelou a si mesmo em uma forma humana. Tá? Isso aqui, tá? Presta atenção. E Aldabaote disse às autoridades que estavam com ele, aos arcontes: venham, criemos o homem de acordo com a imagem de Deus e de acordo com a nossa própria imagem, para que essa imagem possa se tornar uma luz para nós, por meio do Deus de seus respectivos poderes, em correspondência com as características que observaram, eles criaram. Cada autoridade contribuiu com uma característica física correspondendo à figura e à imagem vista da sua forma natural. Ok? Tá? Imagina isso aí. Eu estou falando aqui sobre o processo criacional. Tá? Eu quero mostrar um negócio para vocês aqui. Deixa eu ver só assim um ponto. Porque está nesse livro aqui, ó, Os Vingativos de Jin, que é da editora Madras. É um estudo muito interessante, tá, sobre os Jins. Tá? Eles vão fazer aqui uma análise, porque quem são os Jins, ou os gênios? Tá? Vocês vão perceber que ele vai contar a história aqui, nesse livro, tá? Que houve um ser chamado Shaitan, que era um Jin, tá? Certo? Porque Deus criou os Jin entre a criação dos anjos e dos homens, Alá teria criado o Jin, os gênios. Então eles estão naquele grau intermediário que eu sempre falo, grau moroncial, pré-naternatural ou pré-biológico. Tá? E quando Deus está nesse livro, eu vou só narrar, e um dia Deus disse para os seres, depois que ele criou, né, Alá, Eliu, né, olha como é que se narra no Alcorão. Ele pediu que todos os anjos se dobrassem, tá? E todos os seres, os jins também. Os anjos todos fizeram atos de adoração ao homem. Afinal de contas, acabamos de ler que o próprio Deus vai dizer, agora eles são como um de nós. Eles são Elohim. Eles são deuses. Tá? E um grupo de jin
liderado por um ser que me fugiu agora o nome, resolveu se rebelar e disseram: nós não vamos nos dobrar. Por que não? Porque nós somos feitos do fogo e da fumaça. E o homem é feito do barro. Por que nós vamos nos dobrar? E aí, o nome desse Jin, em outro vídeo eu vou esclarecer melhor, vai se chamar Shaitan. Mas o Shaitan não é anjo caído. O Shaitan é um ser preternatural. Tá? Aí você, por isso que eu sempre digo, olha, meus amigos, eu estou aqui nesse canal. Vocês não imaginam o esforço que a gente tem que fazer intelectualmente para pegar essas coisas. Tá? Tá? É terrível. Né? A gente enfrenta o sistema. Eu fui demitido de uma empresa terceirizada porque eu resolvi não me submeter a assédio moral. Procure saber o que é assédio moral. Desvio de função. E essa empresa terceirizada daqui do Pará, que quando ligava para a gente chamava de colaborador, mas segundo os interesses políticos depois eles jogam vocês na cova do leão, tá? É terrível. Tá? Infelizmente, a política é assim, aqui no estado do Pará. É feita de perseguição, é feita de coisas. Isso eu estou abrindo um parêntese para dizer para vocês. Já caminhando para o fim do vídeo, eu vou com vocês bem aqui. Tá? Observe que o Evangelho de João, tá, vai dizer o seguinte: então Jesus disse aos judeus, aos judaítas. É melhor, a tradução seria assim: aos judaítas, ou aos da tribo de Judá. Tá? Se Deus fosse o vosso Pai, vós me amareis, me amarias, porque eu prossigo e venho de Deus. Você é filho de seu pai. Está lá no 8:44. Tá? E quem é o pai de vocês? É o diabo. E você fará os desejos de seu pai. Ele foi assassino desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Aí o escritor diz assim: de quem está falando Jesus? Dificilmente poderia estar se referindo a Abraão. Portanto, ele não está falando de Abraão para os judeus, para os judaítas. Ele não está dizendo assim: olha, o pai de vocês, Abraão, é pai do... Não. Não está falando, não. Tá? Ele está, neste caso, ele estava falando sobre a pessoa de quem? De Satã, de Rassatã. Tá? O texto aqui, no grego, é traduzido por diabolos, né? Que na verdade significa caluniador. Tá? Que Javé não seja o principal criador, mas um deus tribal Anunnaki, entre outros, pode até parecer provável, em vista do seu inegável crueldade. Visto dessa forma, a tradução caluniador pode se encaixar. Então, a quem Jesus estava se referindo como o pai da mentira? Não era a serpente. Quem tinha mentido para Adão e Eva? Quem tinha mentido para Adão e Eva? A serpente ou Deus Jeová? Jeová Elil
Yaldabaoth? Quem havia mentido Yaldabaoth? Javé Jeová, Enlil, mentiu porque eles já tinham criado o humano com prazo de validade. Aí, o sistema montou uma figura chamada Lúcifer. Só que, vejam bem, Yaldabaoth é chamado por Saclas, e o outro nome dado a Yaldabaoth, o demiurgo, mesmo Enlil, mesmo Javé, é Samael, o Deus ignorante, o Deus cego. Qual é o nome que se aplica ao Lúcifer quando você assiste a série Matrix da Netflix? Ele não gosta de ser chamado de Samael. O sistema criou o Lúcifer porque eles não queriam que nós, humanos, víssemos que o Deus Criador, tá, nos criou com prazo de validade, mentiu para os nossos primeiros pais, né? Enlil mentiu, né? Então, observe aí. Ok? Eles criaram a figura do diabo, de Satanás, de Lúcifer, para fazer um personagem para desviar o foco exatamente do Deus do Antigo Testamento. E Jesus começa um embate dizendo: vocês são filhos, o vosso pai é o diabo, dizia Jesus. Sabe o que ele chamava para os caras? Raça de víboras, de serpentes. É preciso a gente acordar do sono, meus amigos. Ou nós acordamos ou a gente entra de novo no sistema, tá? De novo no sistema, tá? E aí, eu vou deixar para outro vídeo a gente continuar, tá? Essa nossa reflexão, tá ok? Porque são 12 horas e 23 minutos e eu já estou com fome, né? E aqui no Pará a gente toma aquele açaizinho quando pode, porque o açaí está caro também, tá R$ 20 o litro aqui no Pará, né? Encerrando, a maioria dos cristãos tradicionais tenta realizar uma corrida final em torno do fato de que Adão e Eva não morreram no dia em que comeram do fruto, dizendo, mas eles morreram espiritualmente. Onde o texto diz isso? Aonde é que o texto sugere isso? Em lugar nenhum. Isso é mentira dos fundamentalistas. O texto é bem direto. Os cristãos tradicionais estão fazendo exegese, tá? Que é o oposto de exegese, porque a exegese é conduzir o significado de um texto atentando-se ao que ele realmente diz, tá? E a exegese é ler em um texto um significado que esteja de acordo com a sua noção ou doutrina pré-concebida de alguém que já tenha estabelecida na sua mente.
É por isso que eu volto a dizer isto aqui para vocês, tá? Encerrando aqui esse vídeo. Eu não estou aqui fazendo um canal para agradar ninguém. Eu estou fazendo um canal para acordar quem quer ser acordado. Agora, quem quer continuar a viver no sono, tá? Aplicado pelo demiurgo, continua lá, deitado, dormindo, e a sua percepção continua aí, e, lamentavelmente, eu não posso fazer nada a esse respeito. A minha missão eu vou cumprir de estar aqui falando o que eu estou falando. Tá certo? Então, deixe seu like, toque o sininho, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva. Ah, por favor, vamos divulgar esse canal aí. Vamos ver se a gente chega a 1000 inscritos no final do ano. Desafio feito. Forte abraço e até um vídeo. Mais tarde eu gravo outro